Muito bem, queridos. Teologia Bíblica de Missões é uma matéria fascinante, onde nós iremos trabalhar todo o tema da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando nós olhamos para a questão das missões. Então nós vamos tentar trabalhar com vocês aqui, traçando uma linha de pensamento, de raciocínio, para entendermos qual é o plano missionário de Deus em toda a Bíblia, fazendo então uma teologia bíblica de Gênesis a Apocalipse. Bom, a primeira pergunta que nós temos que trabalhar com vocês aqui, para a nossa aula de hoje, a partir de Gênesis 1, seria a seguinte, como vocês estão vendo em tela aí. Missão em Gênesis 1? Será que nós podemos falar de missões em Gênesis 1? E essa pergunta é pertinente, porque em Gênesis capítulo 1, o pecado não havia entrado no mundo ainda, não é? Então como nós podemos falar de missões se não existe ainda a necessidade de salvação, de redenção? Porque todas as vezes que nós falamos de missões, né, entra aquela associação de buscar o perdido, de salvação, não é? E também da ideia de achar e buscar aquele que se perdeu, né? Aquele que está condenado. Mas como então nós podemos entender missão nos primeiros 2 capítulos da palavra de Deus, né? Então nesse primeiro momento em Gênesis 1. Bom, tudo então precisa ser entendido dentro de um contexto da própria Bíblia, onde nós vemos a palavra de Deus, né? No versículo 28, tá? Que vocês vão acompanhar aí, nós vemos aí já no primeiro capítulo, né, Deus dando ao homem uma ordenança, né? E esse mandamento do Senhor, esse mandato, se dá no versículo 28, onde 5 imperativos são usados. Deus vai falar para Adão, para que ele seja fecundo, multiplique, encha a terra, sujeite e domine sobre todas as coisas que Deus cria. E isso é uma ordem. E aqui está justamente esse mandato missionário que Adão recebe. Bom, então como nós podemos falar de missões se o pecado ainda não entrou no mundo? Porque mesmo sem o pecado estar presente no mundo, ainda havia uma missão a ser cumprida. E que missão era essa? A missão consistia em encher a terra com um propósito para qual Deus criou todas as coisas. E qual é esse propósito? Quando nós olhamos então os dias, né, da criação, Deus ele vai criar todas as coisas e em 6 dias, e lá no 7º dia, ele descansa. Então há uma trajetória aqui para indicar que o 7º dia é o dia conclusivo, é o dia da inauguração de todas as coisas formadas. Deus ele não criou nada no 7º dia, mas nesse dia ele faz uma declaração de propósito, né? Porque todas as coisas foram criadas. E nos 6 primeiros dias nós vemos Deus criando cada um desses elementos, não é verdade? Para que no 7º dia aconteça então a declaração de propósito. Imaginemos então, né? Pensemos bem, se no 7º dia nós temos apenas 6 dias da criação, o que torna basicamente tudo não totalmente completo. Número 6 na Bíblia traz sempre essa ideia de que algo está imperfeito, faltando alguma coisa, e o 7º dia então faz essa conclusão perfeita, dando essa declaração, né? Onde nesse sentido, inclusive, muitos estudiosos apontam que no 7º dia, de fato, o mais importante, e nesse 7º dia, Deus descansou, né? Deus trouxe todas as coisas para a sua finalidade. Então a palavra descansar, que é uma tradução do termo Shabat, significa então trazer para essa finalidade para a qual Deus criou todas as coisas. E Deus criou todas as coisas para esse descanso. Então, a ideia de descanso precisa ser desassociada com aquela ideia de uma rede armada, de férias, de aposentadoria, mas tem
mais a ver com o descanso para onde nós estamos, né, se inclinando. Então, todos aqueles que estão em Cristo, na sua caminhada de fé, na sua jornada espiritual, ele tem um propósito, uma linha de chegada. E esse alvo, esse objetivo é entrar no descanso, no verdadeiro descanso que o Senhor propõe. Então, o céu é esse lugar do descanso. O céu é o Shabat verdadeiro. Então, em Gênesis 1, o que é criado, na verdade, é Deus criando todas as coisas para essa finalidade shabática, não é? De descanso. E essa finalidade de descanso não é uma mera finalidade lúdica, mas trata-se também de algo cultico, ok? Nesse aspecto, inclusive, da santificação presente aqui. Deus, ele descansou e santificou esse dia. Ou seja, a criação está declarando a seguinte proporção. Olha, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Deus, ele criou cada um dos elementos, né, os seres humanos, tudo isso para essa finalidade grandiosa, para que Deus receba a adoração, a santificação de toda a criação. Então perceba, o propósito de Deus em criar todas as coisas é para a sua glória, é para essa finalidade cultica de adoração. Deus criou todas as coisas para que Ele receba a glória, as homenagens e a adoração, né, de todos os seres criados. Né, todo ser que respira, louve ao Senhor, diz o Salmo 150. Então, nessa trajetória, nós vemos essa declaração. O propósito da criação é esse, glorificar e santificar a Deus. Mas onde estão as missões aqui? E a pergunta continua. Missões está justamente aqui. Vamos lá. Adão deveria, ao cumprir esse mandamento de multiplicar e encher a terra, não é? Multiplicar o quê? Não é? Multiplicar adoradores. Na medida que ele ia tendo seus descendentes, eles deveriam ser adoradores. E a terra deveria se encher da adoração do Senhor. Esse é o aspecto da missão. Então ele tem uma tarefa a cumprir, uma missão a cumprir. E a missão dele é multiplicar adoradores e multiplicar a adoração. E nesse sentido, o que o missionário faz hoje não é diferente. Não é? Ele, em essência, é a mesma coisa. O missionário, ele sai de um país e vai para um outro país ou para uma outra região, uma outra cidade onde não há adoração. E ele vai fazendo com que a adoração a Deus seja estabelecida naquele local. Essa é a essência da adoração. E na nossa missiologia reformada, bíblica, né, protestante, a nossa missiologia, ela tem como parâmetro a glória de Deus. O carro-chefe é a glória de Deus. Então, missão, ela é doxológica. Então guardem esse ponto inicial muito importante, tá? Se nós pudermos, então, dar um resumo dessa primeira aula em uma única frase, eu diria, a missão é doxológica. E, de novo, esse é um parâmetro dentro da nossa missiologia protestante, bíblica. E o que não seria uma missiologia não protestante, reformada, bíblica, cristocêntrica? Bom, é onde a salvação, né, passa a ser a coisa mais importante, a coisa fundamental da missão, onde a salvação do indivíduo perdido passa então a ser o escopo da missão, passa a ser a totalidade da missão. Então, a missão passa a ter um elemento centrado no homem, né, o antropocêntrico, enquanto uma missão centrada em Deus é uma missão doxológica, que visa a glória de Deus. Ou seja, o assunto principal da nossa salvação é a glória de Deus. Mas aonde entra, né, essa salvação na missiologia reformada, doxológica, protestante? Claro, ela é inegociável, ela não pode faltar. Ela está presente ali. Não é? E ela é, inclusive, um dos fundamentos, um dos pilares
essenciais para a missão. Mas veja só, a finalidade da missão não é para a salvação do homem apenas. A finalidade é que o homem seja salvo, o evangelho seja pregado a ele, ele seja salvo, para que então ele seja um verdadeiro adorador. Ele finalmente entenda o propósito pela qual ele foi criado. Então, essa seria a diferença importante, fundamental aqui. A missão é doxológica. A missão é centrada em Deus. A salvação do indivíduo, a missão como soteriologia, com ênfase na salvação, sim, ela é importante, faz parte, é fundamental, mas ela pode correr o risco sendo colocada como acima da glória de Deus, acima de Deus, centrada ao homem e apenas centrada na sua felicidade, no seu livramento da condenação, apenas para que ele tenha a felicidade eterna num lugar maravilhoso, aprazível, que é o céu. Mas isso é consequência natural, inclusive, da obra salvífica de Deus, da obra missionária de Deus. Mas se nós olharmos aqui como Deus cria todas as coisas, não é? Ele cria todos esses 6 dias ali fazendo as coisas, e no 7º dia ele faz essa declaração para que tudo fosse criado, para que Deus recebesse essa glorificação, esse descanso acontecesse, esse descanso sabático, um descanso santo. Então essa é a finalidade pela qual Deus criou todas as coisas. E aqui no versículo 28, Adão recebe esses mandamentos para que ele faça isso. Então temos aqui a conclusão de que a missão ela é doxológica. Adão deveria ser um homem que cumprisse essa tarefa de multiplicar adoradores e expandir essa adoração, enchendo toda a terra. Então essa é uma afirmação importantíssima que inclusive foi trabalhada por muitos missiólogos. A gente tem, por exemplo, essa frase aí de John Piper, tá? O pastor batista John Piper, ele coloca da seguinte forma que vocês estão vendo aí, né? Ele vai dizer que missões existe porque não há adoração. Missões existe porque não há adoração, né? E é justamente esse o ponto, né? Muito bem resumido e capturado numa única frase de uma missiologia bíblica, que é uma missão doxológica. O catecismo de Westminster, o breve catecismo, ele faz uma pergunta, né? Qual é o fim supremo e principal do homem, né? E essa finalidade é o quê? É glorificar a Deus e encontrar gozo, prazer nele para todo sempre. Essa é a finalidade. Então veja só, existe um aspecto de nós sermos abençoados, mas essa não é a ênfase, o objetivo primário. O objetivo primário é glorificar a Deus. E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados nesse processo. Então a missiologia bíblica, a partir de Gênesis 1, tem como fundamento essa grande verdade. A missão é doxológica. Uma maneira, por comparação, de entendermos também o propósito de Gênesis capítulo 1, é comparando com o mito, né? O mito da criação, inclusive do mundo antigo. Né? Vários povos têm a sua história, a sua mitologia, de como os deuses haveriam criado, né, esses povos. Por exemplo, um dos mais famosos desses mitos é o mito da Mesopotâmia, daquela região do Crescente Fértil. E nessas narrativas muito antigas, ainda gravadas em tabletes de barro, né, descobertas há muitos anos atrás, retrata-se então um grande conflito que aconteceu entre um maioral dos deuses e uma personificação das forças caóticas do mar, que é um dragão chamado Tiamat. E nesse conflito cósmico, o mundo é criado e por acidente os seres humanos aparecem, eles brotam da terra
porque as entranhas desse animal, desse monstro, caiu e se misturou ali com barro. Ou seja, eles acreditam que os seres humanos vieram à existência de uma forma não planejada e acidental, inclusive, e por isso se dá a toda a imperfeição da humanidade e dos seres humanos. Então, não é algo muito diferente, por exemplo, de teorias modernas acerca da existência de todas as coisas, como é a teoria da evolução. Bom, mas o propósito dessa narrativa tem algo muito objetivo. Era trazer um senso de identidade para aquele povo, para aquela nação. Né? E qual era a identidade? Bom, como nós vimos aí, né? Quando houve, inclusive na história, dentro desse escopo, né, a discussão entre os deuses, o que eles fariam, né, com esses homens, né, com essas mulheres, o que nós vamos fazer com os seres humanos? Aí eles tinham uma resposta. Eles poderiam trabalhar nos campos férteis, né, daquela região dura. Então, ao fazerem isso, né, a conclusão, né, ou a moral da história seria: a identidade daquele povo é uma identidade de trabalhadores. Vocês são trabalhadores, vocês existem para trabalhar. E nesse sentido, também nós vemos como a narrativa hoje do capitalismo, né, do espírito da época hoje, é exatamente a mesma. As pessoas existem para trabalhar, para produzir PIB, né? Riquezas, né? Por exploração. E não, esse não é o propósito pela qual Deus criou todas as coisas. Gênesis 1 é nesse sentido de dar uma resposta, né? Uma resposta apologética para dizer: isso não é verdade. Deus criou todas as coisas para a sua glória e o ser humano foi projetado com todo cuidado para que se tornasse um adorador. Então, nos vemos aí na nossa próxima aula continuando ainda sobre esse assunto. Um abraço.